Olha aqui. Não temos mais lugar, não há lugar. Hoje é um culto especial que nós queremos chamar a atenção dos nossos ministérios infantis. Jesus, quando certa vez os discípulos quiseram atrapalhar a vinda das crianças, porque as crianças têm que estar na frente porque elas querem ver, né? Senão elas só vê um monte de perna, né? Então elas querem estar na frente, as crianças queriam ver Jesus, e os discípulos achavam que isso ia atrapalhar o culto, ia atrapalhar as mensagens, e Jesus disse: olha, não atrapalhe, não atrapalhe. As crianças são bem-vindas no reino de Jesus, e Jesus tomou alguns deles, colocou no seu colo, abraçou. E nós temos tentado também ter essa mesma postura para com as crianças. As crianças são importantíssimas porque elas, na verdade, são o futuro da igreja, da sociedade, da família. Crianças bem criadas, né, são o segredo de uma nação honesta, uma nação trabalhadora, uma nação de progresso. E por isso nós temos dado muita ênfase a esse ministério, e hoje nós vamos reconhecer isso. Então essa primeira parte da nossa música vai ser feita pelas crianças, e você que quer ser criança, se você não balançar muito, ninguém vai nem ver, aí você canta baixinho assim, matando a saudade daqueles bons dias, né? Quando você não tinha responsabilidade, quando você era uma vida muito boa, você só tinha que aprender. Nesse momento, eu queria começar esse culto, primeiro agradecendo a Deus pelas crianças, pelos pais que se dedicam a trazer essas crianças, pelos professores que se dedicam a essas crianças. Nós vamos conhecer mais pessoalmente, e daqui um pouco, e também, pelas crianças, dessa vontade. Hoje 2 pais me falaram que quando dá na segunda-feira, a criança de 2 anos fica dizendo: mamãe, é a escolinha, a escolinha, a escolinha, a escolinha, é hoje a escolinha? Quando é aí na terça-feira? É a escolinha hoje? Quarta-feira é a escolinha hoje, né? Todo dia quer a escolinha, e o maior dia da semana deles é no domingo, quando tem escolinha. Oremos. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos pela vida, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Te agradecemos, Senhor, pelo teu plano que é perfeito. Te agradecemos, Senhor, por cada um desses pequenos aqui, Senhor, que um dia serão grandes no teu reino, Senhor, de acordo com a tua vontade. Pai, nós te agradecemos pelos pais destes que têm a persistência de trazê-los a cada domingo para aprenderem, Senhor, dos teus caminhos. Pai, eu te agradeço por cada um desses aqui que trabalha, que hoje à noite nós vamos conhecer, que trabalham, Senhor, para educar, para encaminhar essas almas preciosas, essas almas eternas, para a tua glória, para o teu reino, Senhor. Hoje à noite, Senhor, aceite esses louvores de lábios que te amam, com todo o entendimento que tem. Pai, abençoe o nosso culto, em nome de Jesus, amém. Com as crianças. Atenção, professores EVD Pré, nas suas posições. Crianças, vamos ficar em pé agora com o sorriso maior do mundo. Isso mesmo. Vamos lá, tio David. A cada momento. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar e andando pelo caminho, virou e andando pelo caminho. Ha, ha, ha. Aleluia. Ha, ha, ha. Glória a Deus. Ha,
tranquilamente, em silêncio. Parabéns, ótimo trabalho. Os pais já podem vir pegar as crianças. Enquanto os pais vêm pegar as crianças, eu queria que você conhecesse, tá? Duas equipes especiais. Primeiro, a equipe que trabalha com a nossa turma de pré, que é essa turma de 2, 3, 4, 5 anos, e eles estão aqui de amarelo. Eu queria que a igreja desse uma grande salva de palmas para a nossa equipe que trabalha sábados e domingos a favor desses pequenos grandes. Aqui, Pedro. Pedro. Já tá lá, Ju, não foi? Tem filho que perdeu a mãe. Ou não, tem mãe que perdeu o filho. Enquanto a gente arruma o nosso próximo coral, que já está quase arrumado aqui também, eu queria reconhecer de uma forma muito especial uma equipe especial que trabalha também todos os domingos na maior choradeira, né? São os nosso ministério de berçário. É o ministério mais lindo que você já viu, mas nós não queremos que você veja, porque toda vez que você mete a cara ali, aí as crianças todas choram, tá? Por isso que você tem que crer na minha palavra. É um ministério muito bonito. E eu queria que a Edileuza está nesse culto ou vai ser no segundo? Todo aquele que trabalha no berçário, eu queria que você corresse aqui na frente rapidinho. Todo mundo do berçário, que trabalha no berçário, corresse aqui na frente rapidinho. Isso é correndo, como você corre atrás daquele menino quando ele está fugindo, né? Todo o pessoal do berçário, por favor. Isso é bem rápido. Aqui na frente, aqui, olha, bem aqui. Pode ser até aqui na escada, olha, subindo aqui a escada, isso. Eu sei que nós dividimos nos 2 cultos, tá? Nos 2 cultos, então nem todos estão nesse culto. Estes são os que trabalham no berçário, né? Todo domingo. As crianças não aplaudem. Os pais às vezes agradecem. No dia dos professores, não ganham presentes. Mas grande é a recompensa no reino dos céus. Não se esqueça nem um momento disso, viu? Não se esqueça nem um momento disso. Grande é a sua recompensa no reino dos céus. Vamos agradecer agora a eles, em nome de Jesus. Essa é a turma, tá? Muito obrigado. Não tem prêmio não, só no céu. E agora, nossa terceira divisão de crianças, que nós chamamos de Nova Kids, que é a turma de 6 a 11.
E esses que estão aqui, obviamente, nós não podemos, queríamos, mas não podemos colocar todos eles aqui, porque senão seria o auditório e a plateia seria, né, nós estaríamos aqui em cima, sentados. Esses aqui são aqueles que conseguiram nota 10 o ano todinho, nota 10, é a turma que foi fiel, fez as meditações, venceram, passaram nas provas, porque tem prova, senão você fica, seu filho ficou, você não trouxe bastante seu filho, mas olha, essa é a turma nota 10, entendeu? Palmas para a nossa turma nota 10. E agora eles vão fazer uma apresentação simples e singela, tá? De algumas coisas que eles aprenderam. Quem é 100% Nova Kids? É verdade, se vocês estão aqui, é porque vocês vêm todos os domingos para o Nova Kids, decoram versículos toda semana e fazem a meditação direitinho. E não é fantástico a gente ouvir aquelas histórias todo domingo? E revisar as histórias anteriores com a equipe do Revisão e Retenção, com aquelas brincadeiras super legais, bom demais, né? Ainda tem premiação. Vocês ganham premiação, que eu estou sabendo, na hora da revisão e retenção. Ah, é verdade. Mas eu acho, Daniel, que o melhor momento do Nova Kids é o momento ok. Quem lembra aqui o que nós comemos quando os tios da história bíblica contaram? Vocês não sabiam, não terminei? Contaram aquela história na qual Jesus andava sobre as águas. O que a gente comeu? Responde aqui pra tia. Gelatina azul. Mais uma vez? Gelatina azul. Isso, gelatina azul. A gelatina azul era para lembrar o mar da Galileia, que foi o mar onde Jesus andou. E um outro momento especial também, adivinha? Momento alegria, onde a gente se diverte, a gente aprende boas maneiras e também a gente canta. E por sinal, Mirlone, vamos cantar com o Kids 1? Uhul! Estava Jesus a ensinar e veio Maria lhe escutar. Maria e Jesus a ensinar. Estava Maria em seu lugar e veio a Marta lhe atrapalhar. A Marta e Maria e Jesus a ensinar. Estava a Marta em seu lugar e veio o serviço lhe atrapalhar. Serviço e a Marta e Maria e Jesus ensinar. Estava o Lázaro em seu lugar e veio a doença lhe atrapalhar. A doença e Lázaro, serviço e a Marta e Maria e Jesus ensinar. Estava a doença em seu lugar e veio a morte lhe atrapalhar. A morte, a doença e Lázaro, serviço e a Marta e Maria e Jesus ensinar. Estava a morte em seu lugar e veio a vida lhe atrapalhar. A vida e a morte, a doença e Lázaro, serviço e a Marta e Maria e Jesus ensinar. Jesus falou que é melhor ouvir o que ele tem pra ensinar. Jesus falou que é melhor ouvir o que ele tem pra ensinar. Jesus falou que é melhor ouvir o que ele tem pra ensinar. Jesus falou que é melhor ouvir a vida e a morte, a doença e Lázaro, serviço e a Marta e Maria e Jesus ensinar. Blim, blom. No Nova Kids nós aprendemos muita coisa, não é verdade? Então vamos mostrar um pouquinho através de um vídeo?
fácil. Nunca tá feliz com nada e reclama de tudo. É uma língua que reclama muito e não sabe agradecer. A língua reclamona é quando a pessoa está reclamando em vez de agradecer. E para a pessoa que reclama muito, quase sempre não tem amigos. Eu acho que é quando as pessoas pedem uma coisa pro cara e ele fica dizendo que toda vez é ele, que só tem ele, que eu faço tudo, que é toda vez eu. Por que eu devo jogar o lixo no lixo? Eu acho que devemos preservar a obra de Deus, não sujar o mundo. Porque Deus fez um mundo bonito do jeito que ele é, eu acho que é errado sujar o meio ambiente. Para não sujar o meio ambiente, por causa que Deus não gosta disso. Por causa que ele teve muito trabalho para fazer esse mundo maravilhoso. Eu acho que a gente deve preservar porque o ambiente é um lugar lindo e Deus criou isso para que nós pudéssemos preservar e não destruir. Agora, crianças, vamos ficar em pé. Vamos mostrar para a igreja o que aconteceu com aquela mulher que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Escute agora, esta história é da mulher que se deu mal só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Escute agora, esta história é da mulher que se deu mal só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Olhou pra trás e se deu mal, a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim, você vai ver, ela ficou assim, assim. Cadê o sorriso do Nova Kids? Jogue fora bem alto a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Jogue fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Olhou pra trás e se deu mal, a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim, você vai ver, ela ficou assim, assim. Todos com a mãozinha na cabeça. Agora aqui, ó, assim. Puxando a orelha. Não vai arrancar, segurando o pezinho. Equilibra, equilibra, Nova Kids, equilibra. Fazendo cosquinha. Assim. Dando risada. Assim. Mãozinha na cintura. Assim. Segurando o nariz. Assim. Mãozinhas pra cima. Aqui embaixo, aqui embaixo. Vai subindo devagar. Vai subindo mais um pouquinho. E agora a mão lá em cima, Nova Kids. Jogue fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Jogue fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Só não pode olhar para trás. Só não pode olhar para trás. Olha, que música é essa? Tá na hora da declaração da criança. Posições, homens, posições, mulheres também. Bem forte no 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Eu sou homem,
criado por Deus. Eu sou mulher criada por Deus. Deus me ama, Jesus me salva. Sou importante para Deus. Quero alcançar meu máximo para Deus. Estudo a Bíblia para saber viver. Obedeço minhas autoridades e vivo em paz com os outros. Amo Jesus, sua palavra, minha família, o Brasil, minha igreja, Nova Kids e vocês. Muito obrigado. Podem sair as crianças, mulheres para aquele canto, homens, meninos para cá, pela direita. Pastor Davi. Antes da turma sentar, os professores, por favor, os professores, tá? Fiquem aqui mais uma vez, tá? Essa é a turma, nós tivemos esse ano 72 pessoas que trabalharam todos os domingos com as nossas crianças dessa turma de 6 a 11. Então, enquanto as crianças estão sentando, tá? Eu vou pedir que os professores fiquem aqui, que nós queremos reconhecê-los. É a única vez do ano que a gente reconhece e nós queremos aproveitar esse momento que estão fardados para nós reconhecermos, tá, esses maravilhosos instrumentos do Senhor na vida das nossas crianças. Tá? Então pronto, agora fique aqui, atravessa aqui logo que a Emília conseguir descer ali. Tá? E aí vou pedir que façam aqui uma fila aqui para a gente conhecer essa turma. Esse é o pessoal, tá? Esses são aqueles que trabalham sábado, domingo, tá? Como você não imagina, para poder encaminhar os nossos filhos, as nossas crianças da Nova Igreja Batista para os caminhos do Senhor, para ser um cidadão melhor, para ser um filho melhor, um aluno melhor e, consequentemente, um adulto muito melhor. Nesse momento, tá, nós não vamos falar o nome de todos eles, mas eu gostaria que a igreja aplaudisse com uma grande salva de palmas esses que se dedicam às nossas crianças. E nós vamos estar falando, já podem sentar, nós vamos aproveitar agora para falar sobre uma oportunidade. No ano que vem nós precisamos o dobro desse número. Nós precisamos do dobro desse número, porque a nossa escola dominical, a partir de fevereiro, do dia 17 de fevereiro, por causa do número que Deus trouxe para nós, e nós não vamos mandar ninguém embora, nós agora vamos para quantas escolas dominicais? 2 escolas dominicais, e nós vamos para 2 CENIBs, tá? O primeiro vai começar de 8 às 10, e o segundo é de 10h30 a meio-dia e meia. Esses são os 2 horários do ano que vem, e você já precisa ir fazendo o seu plano, tá? E vai ter tudo nos 2, vai ter todas as idades de crianças, berçários, crianças, adolescentes, todos os programas vão ser repetidos 2 vezes, tá? Nesses 2 horários, porque nós não podemos desperdiçar esse lugar que Deus nos deu, esse talento que Deus nos deu, e eu já quero que você comece a orar. Esse é o meu desafio, vai ser a minha mensagem hoje à noite. Eu quero que você comece a orar. Aonde é que você encaixa em tudo isso? Deus tem uma missão para você. Deus, Ele ensina muito claramente que no reino dele não tem nó de banco. Não tem aquele nó, aquela pessoa sentada, aquela pessoa parada. Deus quer que todo mundo trabalhe. E talvez seja nesse ministério que Deus está chamando você e tem capacitado você a trabalhar. Por isso, durante a mensagem de noite, eu quero que você abra o seu coração e diga: Senhor, me mostra onde é que você quer que eu trabalhe e eu trabalharei. Então, só para você saber, vai ter vagas. E falar nisso daí, amanhã à noite tem uma reunião especial. Nessa reunião,
vai ser dado toda a informação necessária para você considerar a possibilidade de trabalhar com crianças no ano que vem. Por quê? Porque as equipes que trabalham com crianças, elas precisam começar a fazer os seus planejamentos, os seus treinamentos durante o mês de janeiro, para poder estar pronto quando lançamos o ano letivo no dia 17 de fevereiro. Por isso, essa urgência de nós já sabermos e de divulgarmos e sabermos quem se interessa e quem, depois de interessado, se qualifica, né? Então, veja só, amanhã à noite, às 19h30, vai haver uma reunião de pessoas, para todas as pessoas interessadas em trabalhar com crianças na escola dominical. Desde do pré, daqueles de 2 anos, 2, 3, 4 anos, até essa turma que nós vimos cantar por último, tá? Nós vamos ter duas sessões diferentes, explicando o que se exige, horário, o compromisso que você precisa ter, e eu espero que você hoje à noite, se Deus tocar no seu coração nesse momento, eu quero que você diga, sabe, não, pelo menos eu venho para a reunião ouvir. Se você vier, você não está se comprometendo, você não vai assinar nenhum documento, você está só dizendo, eu estou aberto para a vontade de Deus na minha vida. Porque quem manda na minha vida não sou eu. Se você é filho de Deus, quem manda na sua vida não é você. Tá? Quem manda na sua vida é Deus. E é isso que nós queremos. É isso que Deus quer para você. Então, amanhã essa reunião vai ser às 19 horas. Se você acha que teria interesse em trabalhar com crianças, então você está convidado. E o único requisito para essa reunião é que você tenha 1 ano de igreja, a não ser que você seja um militar transferido de uma outra igreja batista, de outra parte do Brasil que veio, e esses a gente coloca para trabalhar mais rápido, porque é outra situação. E segundo, que você tenha pelo menos 6 matérias, 1 ano de matérias no seminário. Por sinal, com 2 seminários tem uma grande bênção. Sabe qual é a grande bênção? O pessoal que trabalha na primeira escola dominical vai poder cursar o seminário no segundo. O pessoal que trabalha no segundo vai poder cursar no primeiro. Não é legal? Agora ninguém tem mais desculpa, né? Vai ter seminário para todo mundo. Então, só para você ficar sabendo, aí amanhã nós vamos estar falando, por exemplo, nas crianças nós temos aberturas, como você viu, nós queremos dobrar esse número, nós temos lugares, vagas para aqueles que nós chamamos de discipuladores de crianças, que na verdade nós também chamamos de professor de crianças, que ajudam as crianças a transitar de uma sala para outra, e também eles conhecem as crianças pessoalmente, acompanham a criança durante o ano, para averiguar, para incentivar, para encorajar, para tentar ajudar essas crianças a continuarem o seu crescimento ao estado adulto, né? Chegarem a ser jovens e depois adultos, e também a conhecer o caminho de Deus. Então são essas pessoas que vão conhecer em particular as crianças. Nós temos vaga para a turma que nós chamamos de ABC, onde nós ajudamos as crianças a aprenderem a ler, aqueles que não leem ainda, e ajudamos a melhorar a leitura daqueles que estão tendo dificuldades. Aqui, por sinal, é fantástico. Também temos a área para pessoas que sabem contar história, que sabem ensinar. Nós temos área para trabalhar com crianças excepcionais, crianças especiais, tá? Nós temos muita vaga para essa área também. Essas almas preciosas ao Senhor. Nós temos área para você que trabalha com visuais, que você nunca quis ir para o palco, mas você sabe preparar visuais, sabe preparar materiais. Nós temos para as pessoas que fazem filmagem, para a área de informática e secretariado. Nós temos para a área de artes, pessoas que sabem representar, pessoas que sabem trabalhar com fantoches. Nós temos vaga para pessoas que também sabe um instrumento ou sabe música de crianças, como você viu hoje à noite. Então, sem mais, não esqueça, anote, tá? Essa reunião para amanhã. Muito bem.
Não, nós não vamos fazer ainda os avisos. O aviso agora, nós vamos cantar agora. Em seguida nós vamos ter os avisos, tá bom? Porque está na hora da gente cantar um pouquinho. E a casa está cheia, então por favor, se você tiver uma vaguinha no seu banco, arrede para dentro, tá? Para deixar vaga na ponta, que não dá para as pessoas verem a vaga, e tem pessoas ainda chegando. Já está passando a hora de estarem chegando, né? Mas coopere nisso aí para as pessoas poderem sentar hoje à noite, como tem muitas pessoas que estão aqui com seus filhos, então coopere aí, aperte um pouquinho. Pastor Leandro. Que legal, né? Nós vamos ficar de pé e eu vou precisar de ajuda aqui. Eu preciso assim, de algumas pessoas que sabem aquela música Não Construa Sua Casa na Areia, que sabem fazer os gestos. Então vem aqui na frente, assim, uns 20 que sabem, entendeu? Que a gente vai seguir vocês. Vem aqui, você que sabe aí os gestos, aí vem cá me ajudar. E já que é uma noite de homenagem às crianças, né? E pode vir aqui, tá? Espalha bem aí, já tá bom. Você vai fazer daí de baixo agora. Acabou as vagas. Pronto. Agora vamos lá. Espalha bem aí. Espalha mais. E vamos ver agora. E você segue aí. Não construa. Vem. Não construa a sua casa na areia. Vai. Cante bem forte. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. A rocha é o lugar de construir um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. A rocha é o lugar de construir um alicerce forte que não vai cair. A tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. De novo! Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. De novo! Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. É o lugar de construir o alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. A rocha é o lugar de construir o alicerce forte que não vai cair. A tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Aê, ainda em pé. E vocês podem ficar aí para me ajudar, já que estão aí. Porque nós vamos cantar agora que ninguém é igual a Jesus. Agora só um minutinho. Um probleminha aqui, uma mudança que a gente vai fazer. Na parte de rodar, não rode mais não, faça só assim. Porque tem gente que roda e fica o resto da mensagem todinho enjoado. Entendeu? Se eu rodar, eu fico enjoado. Então na hora de rodeamos, faz só assim, ó. Tá bom? Não faz assim não, que você vai vomitar aí ninguém quer limpar. Vamos lá! Ninguém é igual a Jesus. 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 Já procuramos em todo lugar, já apalpamos em todo lugar, já rodeamos em todo lugar. Ninguém é
Obrigado, podem sentar, pastor Davi. Para você que está nos seguindo na internet, tá? Bem-vindo ao nosso culto. E uma das coisas que eu decidi muitos anos atrás é que culto aonde eu fosse pastor vai ser para a família. Por isso que eu nunca quis um culto passado para a televisão, né? Por quê? Porque aí o pessoal fica meio duro e a gente fica muito preso a um horário e a gente não consegue fazer coisas como esse culto que hoje olha, fim de ano aqui é uma festa só, né? É uma festa para Jesus, mas é uma festa só. A partir de novembro é uma animação, você vê uma energia e é todo mundo, toda noite que você vem aqui, é o pessoal nos skates, é o pessoal construindo palco, é o pessoal subindo corda, é o pessoal descendo, é o pessoal caindo, é pessoal pintando. Então, veja só. Para você que está na internet, você vai ver só um pouquinho de como nós fazemos igreja. A nossa igreja é uma grande família, é grande, mas é uma família, todo mundo participa. Então aguente aí conosco, porque nós temos muita coisa, nós temos que celebrar, entendeu? E hoje é um culto desse, onde nós vamos celebrar, e a primeira coisa que nós vamos celebrar, o início. Você sabe que alguns meses atrás, nós falamos que havia um terreno para a gente poder comprar lá no Santo Antônio, lá na Compensa, com aquela equipe maravilhosa que está trabalhando lá. E nós, Deus nos abençoou, nós levantamos o dinheiro ali com oferta voluntária, compramos o terreno. Aí eu pensei que fosse demorar um pouco para o pessoal passar lá do aluguel para lá, que nada, na semana seguinte já estavam fazendo culto lá, o culto é lá, estão tendo culto hoje à noite lá, o pessoal saiu do aluguel, já estão lá no terreno. E eu queria passar um pouquinho do vídeo, porque como muitos de nós nem sabem onde muitos não sabem aonde é esse terreno, pelo menos, e nem queremos que você vá para lá é para alcançar o pessoal daquela área. Então você vai conhecer um pouquinho da nossa igreja, Nova Igreja Batista do Santo Antônio, agora no vídeo, por favor. A NIB em Santo Antônio é fruto de muito trabalho e dedicação. Começamos no fundo de um terreno, em um galpão alugado, e foi assim que a igreja, o corpo de Cristo, começou a ser formada. Batismos aconteceram e a família ganhou novos membros. Pessoas de toda a comunidade conheceram a palavra e o amor de Deus. Mas tínhamos uma forte necessidade: ter o nosso próprio local. E Deus nos abençoou, compramos um novo terreno. Ainda muito sujo, o local precisou de uma força-tarefa. Trabalhamos juntos, suando a camisa, e chegamos lá. E continuamos nossa visita por toda a comunidade, mantendo sempre um relacionamento com as pessoas. A NIB em Santo Antônio cresce a cada dia e a Nova Igreja Batista faz parte dessa história. Agradecemos pela contribuição de cada um. Este é o verdadeiro amor. Continue orando por nós. A obra não pode parar. Nova Igreja Batista, firme na palavra e no amor. E ore por esse trabalho.
Olha para esse trabalho na direção do Silvio, lá a equipe que tá pastoreando. Em breve, se Deus quiser, nós vamos ter também um galpão, mas já estão lá no terreno fazendo culto. Isso porque você ouviu Deus falar com o seu coração, você pegou daquilo que Deus deu para você e você passou adiante. Não é assim, João, que a gente faz a obra lá? O pastor João está aqui conosco hoje. Não teve culto hoje não? Ou está tirando só as férias para ver os meninos aqui? Aí ainda vai ter culto. Olha, veio o garoto. Aí, pastor lá a Igreja Batista Nova Igreja Batista Antioquia, tá aqui conosco. Fica de pé que ninguém conhece você quase, você sabia? Vira assim para o pessoal ver, tá? Você imagina, isso parece pastor, né? Mas é um pastorzão, tá? E para quem não conhece, ele tem várias filhas aqui, né? A Bíblia diz que Jó, depois na turbulência, né, que na primeira vez morreram todos os filhos deles, aí nasceram, e as filhas dele eram as mais lindas da terra. E eu digo isso para você também, viu João? Você tem as filhas mais lindas da terra. Os rapazes que sabem. Muito bem. Também hoje à noite nós tivemos, no primeiro culto, nós tivemos 51 batismos. Olha só como estamos terminando o ano bacana, tá? E nós vamos conhecer rapidinho, vai ser rápido, porque senão vai terminar o culto e a gente não termina de batizar o pessoal. Muito bem, vamos aqui. Primeiro, Carlos Coelho, depois mãe e filha, que é Valdiene e Alexia, Leda Xavier, João Vitor, a Andréa de Lima, Giovana, a Maressa, a Valentina, Luciana, Luiz, Julita, que eu conheci hoje, a Darliane, Eliezer, a Daniela, Mateus, Beatriz, Isaías. Isso aí não é Isaías não, né? O próximo Isaías, eu acho. Isso. Marcos. De qualquer forma, Elizabeth e José. Terminamos bem. Muito bem. Então agora nesse momento eu queria pedir que aqueles que foram batizados hoje fiquem de pé para a gente conhecer realmente quem é você, tá? Fica de pé, por favor, rapidinho. Fique de pé. Alguém aí perto de você, dê um abraço. Alguém aqui de casa, dê um abraço nele. Diga bem-vindo, tá? E que Deus abençoe a sua vida aqui conosco. E nós como igreja queremos dizer: parabéns, bem-vindo, amamos você e gostamos de você na nossa família. Nós temos alguns avisos importantes, tá? E a gente faz tudo aqui, para você que está nos assistindo pela internet, tudo aqui é voluntário. Os pastores às vezes me perguntam quando eu vou para a conferência, dizem, mas como é que você consegue? Alguém falou que você lá da frente, você desafia pagar um mico. Ele disse, se eu fosse pedir para os voluntários virem na minha igreja, eu ia pagar um mico, que ninguém vem. Eu digo, na minha igreja é diferente, sabe por quê? Porque o pessoal ama Jesus. Eu não estou dizendo que o seu não ama, mas o meu ama, de verdade. Aqui na igreja o pessoal ama. E sabe o que é o nosso problema? É que geralmente vem mais voluntários do que tem vaga. A gente tem que mandar embora. Não tem mais vaga, não tem mais, né? E agora veja só, esse que eu vou pedir agora, nós até o início do Natal nós precisamos de voluntários durante a semana para ajudar com pintura, construção. Você vê o palco subindo, tá? Toda essa parte da construção, tá? Do nosso palco para o sonho de Natal. Agora, se você colocar o seu nome aqui, não fure. Não fure. É importante porque nós contamos com você. Então pense bem. Se você vai viajar hoje à noite, né, para o Rio de Janeiro passar uma semana, não vem aqui na frente aparecer não, tá? Nós queremos, se você botar o nome aqui, você vem, nem que seja rastejando, vem, nem que seja na ambulância, mas você vem trabalhar, tá bom?
Entendeu alguma coisa? Porque nós contamos com você. E às vezes as pessoas falham e nos deixam na mão, e isso vai atrasar o nosso trabalho. Então nós queremos pessoas que se comprometem a vir, ou de manhã, ou à tarde, ou os dois. E nós precisamos de 10 pessoas todo dia. Todo dia nós precisamos de 10 pessoas. Tá? Isso significa que nós podemos ter 10 de manhã, 10 à tarde, de segunda a sexta. Então, nós temos agora as pessoas aqui com as fichinhas, tá? Por favor. Tem só uma. Tá, lá vem. Então, corra aqui, se você vai poder ajudar. Essa semana, você começou as suas férias, ou a sua firma te deu férias, né? Corre aqui para dizer, olha, eu vou poder ajudar. Ou você que já entrou de férias do colégio, e que é trabalhador, vem, tá? E coloque o seu nome, porque nós precisamos de pessoas para trabalharem, tá bom? Vem agora, porque a vaga está aberta agora. O nome, o telefone e o dia que você pode ajudar. Se for todos, você diz, olha, todos os dias eu estou disponível. Se for todas as manhãs, diga todas as manhãs. E nós vamos anotar. Tem mais alguém? Não? Pronto. Olha, vem mais para cá. Tem aqui uma pessoa. Pode dar o nome aqui para ela, tá? Dê o nome aqui para ela. Tá, não precisa, tá? Tem várias pessoas anotando aqui. Muito bem. Vem lá, mais um, tá? Tem mais alguém? Mas para vir mesmo, tá? Para vir mesmo. Muito bem. Tá? Anote aqui o nome. Olha aqui, vem. Isso, pronto. Legal. Também no próximo domingo, presta atenção, hoje encerrou o ano letivo do seminário e da nossa escola dominical. Alguém essa semana disse, olha, nós vamos começar no CENIB domingo de manhã. Eu digo, só tem um problema, hoje acabou. Agora só dia 17 de fevereiro, é igual o ano letivo. E sempre nós encerramos com o café da manhã. E o pastor Leandro tem um aviso sobre o café da manhã, que é para o pessoal que é do CENIB, tá? Explica como é que vai ser esse café da manhã para o pessoal. Nós não podemos hoje, porque muitas pessoas faltaram devido à chuva, mas ele vai explicar para o pessoal que é do CENIB, tá? O pessoal que vem, que traz as crianças da escola dominical. Esse aviso é para você. Os outros, no ano que vem, tá bom? Pastor Leandro. Exatamente. E antigamente a gente perdia um tempão dizendo quem vai trazer banana, quem vai trazer isso, quem vai trazer aquilo, né? Era legal, mas dava muito trabalho. Olha, eu passava um mês tremendo. A pessoa se falta comida, né? Mas agora a gente resolveu isso, agora é por grupo de oração e por grupo de amizade. Na verdade é a sua igrejinha, né? O seu pessoal que você conhece. Então você que faz parte do CENIB, não é para trazer o convidado, porque isso é uma celebração de quem faz parte do CENIB, tá? Então o líder de grupo de oração e de amizade vai conversar com vocês e ver o que vocês vão trazer. Agora vocês vão escolher. Ou traz café ou traz almoço, é um café almoço. Só lembre o seguinte, não tem lugar para esquentar, não tem lugar para assar. Entendeu? Então pense que às vezes o café é melhor, o café já vira café almoço, né? Vocês combinam, um traz isso, outro traz aquilo, outro traz aquilo. Uma dica para os grupos de amizade, né? Se una com o GO, se una com outro grupo, um grupo de meninas e tal, porque às vezes eu vejo uns meninos ali com um pão, uma safina, entendeu? Uma deline e um baré. Aí eu fico triste, né? Enquanto ali nos outros tem, mas é falta de organização dos líderes. Eu sei que às vezes é ruim, jovem às vezes não está liso, né? Então se junta com um grupo de oração, de amizade. Nessa hora todo mundo fica junto, tá? E vai ser um momento muito legal. A gente vai começar aqui às 9 horas, não é isso, pastor? Aí você já é o seguinte, também questão de cadeira, mesa, essas coisas, você dá seu jeito, entendeu? Você dá seu jeito, vai ter grupo aqui dentro, vai ter grupo ali na frente, na grama, vai ter grupo aqui, é toda essa igreja espalhada. Chegue cedo, já toma um lugar, tá? Já toma um lugar, já separa, traz o ventilador se quiser, entendeu? Traz extensão grande, tá? Traz extensão grande, prepara o lugar, aí a gente vem para cá, você já deixa a comida lá, coloca até um aviso, não toque, tá? Veneno. Aí você vai vir para cá, a gente vai ter um momento de agradecimento, de celebração.
Aí depois a gente vai orar, agradecer a Deus por esse ano que foi maravilhoso do seminário e também do Nova Kids e a Escola Bíblica Dominical, que provavelmente ano que vem vai ser Nova Infantil, né? Esse nome já tá pegando, eu passei ali, olha, o Nova Infantil eles gostaram, viu? Olha aí. Vai ter o Nova Infantil, Nova Kids e... Rogério, depois passa aí comigo. E o CENIB, tá bom? E aí depois a gente vai para lá, para cá, espalhar e vai ser um momento fantástico de comunhão, tá? Então, líder de grupo de oração e amizade é com você, não vai falhar, hein? Tá. E nós queremos encerrar porque esse ano nós chegamos a 3.400 pessoas no domingo de manhã, tá? Talvez a maior escola dominical do Brasil esse ano foi aqui, e graças a Deus e graças a você que levantou, acordou, trouxe os seus filhos, trouxe as anotações, estudou, para a honra e glória de Deus. E olha, tá saindo coisa por causa disso, do nosso seminário, nossos esforços. Olha, eu vou estar domingo eu vou estar falando, hoje a diretoria votou, nós vamos enviar o nosso primeiro missionário para a Guiana, o nosso segundo missionário internacional, aqui tudo pela igreja, tá? E nós vamos estar enviando eles agora no início do ano. Então tudo isso resultado desse nosso seminário aqui domingo de manhã. Então que Deus abençoe você, preste atenção a esse aviso, tá? Você dirigente de grupo de oração e de amizade. Ontem nós tivemos uma reunião dos grupos de oração, dos dirigentes, né, e aqueles que vão dirigir nesse ano que vem. Foi fantástico, tá? Muito obrigado pela sua presença, que participou. Nesse momento nós vamos cantar a nossa última música antes da nossa mensagem. A palavra de Deus diz que os filhos são uma herança do Senhor, são uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são nossas crianças. Você está pertinho de uma flecha aí, pega nela aí, diz assim, flechinha do Senhor, né? Aí você diz assim, e eu, pastor? Você é uma flecha também, já crescida, meio gordinha às vezes. Mas todos nós somos flechas do Senhor. E o Senhor quer que essa flecha acerte o alvo. Por isso, faça essa oração e peça para ser uma flecha que acerta o alvo. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me pela tua palavra. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Só as mulheres agora, que me conheces, quebranta o meu coração. Os homens, bem forte, transforma-me. Transforma-me conforme a tua palavra. Juntos, numa só voz. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, vai crescendo, vai crescendo. Usa-me, Senhor. Solte a voz agora pro Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no
Usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Como é que você quer? Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Fecha seus olhos, sonda-me, fale pro Senhor, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, sonda-me, sonda, Senhor, meu coração, quebranta para eu fazer tua vontade, transforma aquilo que eu ainda preciso mudar, enche-me da tua palavra e usa-me na tua obra, Senhor, 100%, Senhor, Senhor, e usa-me, Senhor. Amém. Pastor Davi. Hoje à noite nós vamos falar um pouquinho sobre ministério. Geralmente nós falamos sobre isso no início do ano, mas na verdade o melhor momento de falar sobre isso é no fim do ano, porque agora que nós precisamos começar a orar para saber a vontade de Deus para esse ano que vem. No livro de Mateus capítulo 9, verso 37, Mateus 9, 37, diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a colheita. Leia esse verso comigo, tá? Essa parte onde diz a colheita é grande. Então disse Jesus aos discípulos, leia comigo: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a colheita. Jesus contou muitas parábolas e falou muito sobre a questão do trabalho. O alvo, o motivo da sua existência, da minha existência, é para ser amigo de Deus. Deus me criou de uma forma especial, me conheceu por nome antes de eu nascer, conheceu minhas raízes, conheceu meus pais, conheceu tudo sobre mim, antes de eu nascer, porque Ele havia decidido que dentre todas as possibilidades genéticas dos meus pais, este aqui nasceria, o Davi, aí o João, o Augusto, a Raíza, a Sara, é você que ia nascer, porque Ele te conheceu e Ele queria que você fosse amigo, filho e morasse com Ele para todo sempre. Ele ama você.
Bem, nós sabemos o plano da salvação. O Satanás veio e Deus permitiu isso porque Deus quer uma decisão de amor. Então Ele permitiu a vinda de Satanás para que nós tivéssemos uma outra opção, e infelizmente os nossos ancestrais originais, Adão e Eva, pecaram, e com eles foi toda a sociedade. A sociedade humana, a humanidade se separou da graça de Deus, da comunhão com Deus, e por isso Jesus veio, e Deus já sabia disso. Deus já sabia que o homem ia ser assim, mas Deus queria esse plano, e Deus queria que esse plano fosse um plano de amor voluntário, de livre e espontânea vontade. Então Deus também, de livre e espontânea vontade, veio na pessoa de Deus Filho, Jesus, e se incorporou. Ele se tornou criatura, ele se tornou homem para poder vir ensinar, vir aqui na terra, se tornar o nosso irmão, aquele de sangue, carne e osso. E ele veio e aos 103 anos morreu na cruz. Ele, o Deus infinito e eterno, e também 100% humano, foi para a cruz do Calvário, morreu pelos nossos pecados, para que Ele pudesse nos resgatar. Ele pagou o nosso inferno, e Ele ressuscitou ao terceiro dia, porque Ele é Deus, porque o salário do pecado foi aceito, o pagamento foi aceito por Deus, pelo nosso pecado, e porque Ele é o autor da vida, e Ele pode e quer dar a vida eterna para você. Ele não quer que você passe a eternidade afastado da presença de Deus, como é tão triste ali em 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9, onde fala que aqueles que rejeitarem Jesus vão ser banidos para todo sempre, no lugar da ausência da presença de Deus, da sua glória e do seu poder para todo sempre. Esse é o plano de Deus. Mas Deus também nesse plano, Ele incluiu muitas outras coisas. É um plano muito detalhado. E parte do plano de Deus é que, uma vez que Jesus viesse e trouxesse essa salvação, que nós chamamos o Evangelho, as boas novas, que o instrumento dele para passar isso para as outras pessoas não seria anjos, não seria programas, seria pessoas. Que assim como um dia alguém chegou com você, alguém mostrou para você o Evangelho, e você tomou uma decisão de aceitar o Evangelho de Cristo, crendo nele, colocando a sua fé na obra dele e entregando a sua vida para Ele ser Senhor, também que assim cada um de nós faria isso para as novas pessoas, e que o Evangelho, a Bíblia diz em Romanos, o Evangelho não pode ser aceito se não houver quem pregue. Tem que alguém ir falar, tem que alguém ir pregar. Esse é o plano de Deus, e por isso que é tão importante a nossa tarefa. Na verdade, Deus nos fez cooperadores com Ele, nos fez colaboradores. Nós somos o servo. Por isso que Deus, quando você aceita Cristo, porque olha, o objetivo de Deus para você já concluiu. Se você aceitou Cristo como o seu Senhor e Salvador, já concluiu. Ele poderia levar você para o céu, glória, aleluia, amém. E tem pessoas assim. Uma vez meu pai falou que uma das primeiras pessoas que ele evangelizou como pastor foi um criminoso que levou um tiro de um policial, e aí o homem estava morrendo. Ele foi tinha um balão de oxigênio, tinha uma tenda de oxigênio, e ele evangelizou o cara na última, e ele evangelizando, e o cara aceitou Cristo, né? Esse aí aceitou Cristo, foi para o céu, e podia ser assim com todo mundo. Mas só que o plano de Deus inclui você não somente na família, mas na obra dele. Deus quer dar a cada um de nós o privilégio de sermos mensageiros, de sermos ceifeiros, ou seja, trabalhadores na colheita, de levarmos esse Evangelho para outras pessoas. E é esse o motivo da igreja. Deus organizou a igreja para que nós pudéssemos coletivamente ajudar uns aos outros, encorajar uns aos outros, a levarmos essa mensagem para que todo mundo pudesse conhecer. Essa tarefa é tão importante que 11 dos 12 discípulos deram as suas vidas por isso. Pessoas ainda hoje estão dando as suas vidas por isso, em lugares onde não é permitido divulgar esse Evangelho. E nós então, nós somos incluídos
incumbidos com essa missão. Nós fomos incluídos nessa, digamos assim, máquina de evangelismo de Deus, a empresa de evangelismo de Deus, nos negócios de Deus. Deus nos chama de cooperadores, e Ele então Jesus contou várias parábolas, incentivando o nosso trabalho. Todos os filhos de Deus precisam trabalhar. Um dos meus medos, eu não tenho muito medo não, né? Mas um dos meus medos em termos da igreja crescer é que pode entrar muita gente preguiçosa. E sabe o que as células preguiçosas fazem? Elas vão para essa parte aqui, né? Tem célula, tem pessoa, tem umas que tem mais do que outras. Elas vão para cá, elas ficam assim sentadas aqui. Não fazem nada, só criam peso, força mais a perna, força mais o coração, força mais a sua beleza, né? E fica ali só fazendo peso. E aliás atrapalha mais porque gordura termina funcionando como um contra-órgão, por causa dos hormônios produzidos pelas células gordurosas, né, de gordura. E na igreja também é a mesma coisa. Deus chama a igreja de seu corpo. Nós somos o corpo de Deus que executa a sua obra nessa terra. E por isso que ele fala, em Mateus capítulo 25, ele fala sobre aquele que ele dá para um servo 5 talentos, para outro 2, para outro 1. E o de 5 ele reproduz, ele ganha mais 5. E no dia de julgamento ele diz, olha, está aqui, eu consegui com aqueles 5, consegui mais 5. Aquele que ele deu 2, conseguiu com os 2 mais 2. E aquele que ele deu 1, enterrou tudo aqui na terra. É aquela pessoa que Deus chamou para ser seu filho. E usou toda a sua energia, a sua criatividade, sua inteligência, seu esforço para coisas só aqui da terra. Eu estava conversando com alguém ontem sobre decisões de pegar emprego A ou B. Eu decidi muitos anos atrás que a minha vida seria para o Senhor, né? E se você decidiu aceitar Cristo, você fez a mesma decisão, sabendo ou não, essa é a sua decisão, tá? Você podia não saber, ninguém explicou isso para você. Quando você aceitou Jesus, você aceitou ser não somente filho, mas servo dele. A sua vida foi feita para servir a Deus, e um dia você vai ter a recompensa. Nós vamos ler um versículo aqui um pouco, diz assim, quando vai chegar a noite, aí a partir dali é férias. Gente, eu não vejo a hora das férias às vezes, né? Mas às vezes quando eu estou desanimando, eu penso, não, vai ter férias, né? Vai ter férias, gente, vai ter férias para sempre, vai ser férias fantásticas, e por toda a eternidade, vai ser a vida que nós pedimos de Deus, é uma vida, sabe o que é fartura? Sem muita responsabilidade, só fazer o que a gente gosta de fazer, sem ter trapaça, sem ter problemas, sem ter dificuldade, trabalhar sem suor. Vai ser essa vida que Deus planejou para você, quando começar as férias. Agora nós vivemos num mundo perdido, onde a maioria das pessoas vão para o inferno, entenda isso. É nossa tarefa, como aqueles que já aceitaram Cristo, que tiveram essa sorte, esta graça de ouvir o Evangelho e aceitar Cristo. Nossa tarefa é divulgar isso o máximo possível, investir nossa vida. Eu estava conversando então com essa pessoa, dizendo assim, olha, eu decidi que minha vida é para servir a Deus. E eu vou servir a Deus com os talentos que Ele tem me dado. E segundo, eu vou com o resto da minha vida ganhar o máximo de dinheiro possível, para poder também com esse dinheiro ajudar outras pessoas também a divulgar o Evangelho. Essa é a minha missão de vida. É muito simples. Deus fala, inclusive, para esse último servo que não fez nada, só enterrou tudo aqui. Ele diz, pelo menos seu servo bandido. Olha só o que Deus disse. Pelo menos seu servo bandido. Você devia ter pego o dinheiro e ter investido, para eu pelo menos ganhar juros, né? Eu pelo menos
ganhar juros. Então o mínimo que você pode fazer é pegar aquilo que você ganha com os seus esforços, já que você é meio bandidão, você não é muito de trabalhar na igreja, você pelo menos investe em missionários, investe na obra lá da Guiana, investe na obra lá de Curitiba, invista na obra lá do Peru, invista na obra no Egito, invista nessas obras, invista nessa obra lá no Santo Antônio. No mínimo, isso é o mínimo, tá? Isso é o mínimo, não é o que Deus quer por total. Então Jesus fala, e num desses, Mateus 20, ele conta aquela parábola dos ceifeiros dos vários horários. Ele sai de manhã cedo, 6 horas da manhã, pega um monte para ir trabalhar na colheita. Por quê? Porque a colheita é grande, e os ceifeiros são poucos, os trabalhadores são poucos. Então ele vai às 8, aí vai às 9, às 10, ele vai meio-dia, e cada vez ele chama mais pessoas. E ele chegou até o último horário, o dia de trabalho termina às 6 horas. E ele chegou às 5 horas da tarde, viu pessoas que ainda estavam sem trabalhar, disse: venham trabalhar e eu vou pagar para vocês. E sempre pagando, Jesus está pagando para a gente, e nós vamos receber isso quando entrarmos na eternidade. A Bíblia é muito clara sobre isso. Não pense que sim, todo mundo vai chegar no céu, todo mundo que aceitar Cristo vai chegar no céu, que todo mundo entregar a sua vida a Ele. Mas a Bíblia ensina que vai haver diferenças. Vai estar todo mundo feliz? Sim. O pobre pode ser feliz também, pode. Mas eu prefiro ser feliz e rico. Mas eu posso ser feliz pobre. Você quer ser um pobretão o resto da eternidade? Pior que lá, você não ganha lá, você é o que você é. Você entendeu? Gente, quando Deus fala muito sobre um assunto, a gente precisa prestar atenção. E Deus fala muito sobre servir. Isso significa que é importante. E Deus fala que no último dia, nós, aqueles que já entregamos a vida a Jesus, nós vamos para o julgamento de Cristo, não para o julgamento do trono branco, para o julgamento de Cristo. É outro julgamento onde nós vamos dar contas a Jesus pelo que nós fizemos com aquilo que Ele nos deu, com o nosso carro, nossa casa, nossa inteligência, nossa saúde, todas essas coisas Deus vai cobrar de nós. O que você fez com aquilo que eu te dei? Porque Ele me chamou não somente para ser filho, glória a Deus, mas Ele me chamou para ser o quê? Servo. E a colheita é grande. Eu creio que nós somos os trabalhadores não das 5 horas, não do último horário, dos últimos 15 minutos. Nós somos aqueles que Jesus chamou às 5h45 e disse: eu vou dar tanta condição para você, talvez até proporcionalmente mais condição para você fazer o seu trabalho do que eu dei para os outros. Por quê? Porque urge, e é por isso que eu creio, pessoalmente, baseado em Isaías 42, aquele verso que fala sobre as Américas, a América do Norte, a América do Sul, onde o Evangelho exploraria, ela explodiria no final dos tempos. Eu creio que Deus tem dado ao Brasil essa bênção de abrir os corações do povo, de explodir também as nossas finanças, de se tornar um país rico, invejado por todos os países do mundo. Sabe por quê? Porque Deus tem dado isso para que nós usemos isso para o Evangelho de Jesus. Não é para a gente morar em casas mais confortáveis? Claro, quando a sociedade toda começa a enriquecer, as pessoas vão ter condições melhores, as casas vão melhorar, as favelas vão desaparecer. Sim. Isso automaticamente isso acontece, mas o motivo de Deus ter abençoado esta nação é para que nós usemos esse dinheiro, essas nossas condições de divulgarmos o Evangelho. É por isso jamais aquela igrejinha da Chapada imaginou ter um terreno maior do que aquele troço lá que a gente fazia lá, aquele chapéu, aquela casinha de palha. Jamais imaginaram quando fundaram aquela igreja. E hoje, olha onde é que estão. Toda parte do Brasil conhece esse prédio aqui. E sabe por que Deus abençoou? Sabe por que Deus abençoou? Porque a Bíblia diz que Deus pegou daquele um bandido, o servo bandido, aquele servo que não quis trabalhar, aquele que estava enterrando tudo aqui na terra. Ele diz: pega o dele e dá para quem? Dá para quem?
Dê para aquele que é trabalhador. Mas ele já tem os 5 talentos. Pois dê também esse, porque você é vagabundo. Você não trabalha, você não está usando. Se eu dei 1 para você e você não está usando, por que eu vou dar 2? Eu vou dar para aquele que está fazendo funcionar. Sabe uma coisa? Eu falei ainda agora. A gente pode ser muito feliz pobre. Não pode? Se a gente tiver aquela mulher que gosta da gente e que não queira muita comida, né? Ela gosta daquele chinelinho todo, aquela mesma roupa, só 2 vestidos, né? Aquela rede furada. Não dá para ser feliz sim, dá sim. Aí deita na rede, toma água de coco, mija lá fora à noite, que não tem banheiro. Mas dá para ser feliz, dá. Tem gente feliz assim no mundo. Mas dá para ser feliz também com uma casa boa, não dá? Não dá? E um carro, né? Não dá? E uma comida, né? Uma carnezinha boa, um churrasco, não dá? Não dá? Agora, qual que você quer? Eu já tomei a minha decisão, né? Se Deus quiser que eu seja pobre, eu vou ser. Mas se Deus me der condições, eu quero usar a riqueza que Ele me der para alcançar mais pessoas, trabalhar mais, e nisso, com os respingos que ficam, eu ainda vou estar numa boa. Você entendeu? E Deus escolheu essa igreja, Ele escolheu você. Você que é dessa igreja, diga eu. Eu não ouvi, diga eu. Porque é com você que eu quero falar. Então Deus deu a bênção, eu estou vendo, olha, tem jovens, sabe quantos anos eu lutei para chegar em 4, 5 mil reais? Caramba, eu lutei muitos anos. Aí eu vejo o jovem, o cara está aqui, ele não saiu nem dos jovens ainda. Tem jovem que ainda nem casou. Malandro, ele nem casou e já está ganhando 5 mil reais, 4 mil reais. Que coisa é essa? Está vendo? E o que Deus disse? Ele disse, e não reclame não, Davi. Se eu chamei eles depois de ti, isso é problema dele. Eu contratei contigo um salário, eu estou te pagando teu salário, e tu deixa de reclamar, senão te dou um cascudo. Entendeu? Mas olha, ele vai cobrar de você que está ganhando isso, entendeu? Porque ele te dá condições, porque ele entende que o tempo é pouco. Por isso que ele tem abençoado os jovens aqui, ele tem abençoado essa igreja, porque ele entende que nós somos trabalhadores, e ele quer que a gente continue. E o meu medo é que a gente comece a amolecer, como sempre acontece com os crentes, em toda a história. São 200 anos, o ciclo é de 200 anos, o ciclo é de 200 anos na história. As pessoas começam a ter mais riqueza, porque Deus está dando para eles poderem trabalhar mais e mais. Aí as pessoas começam a esbanjar isso nos seus próprios deleites, no seu conforto, começam a fazer casas maiores, trocar de carro todo ano, roupa de grife, vão ir daqui um pouco, e a obra de Deus pelo qual Ele deu essa riqueza, deu essa abundância, fica esquecido. Aí o povo esfria, Deus bate e fecha a porta daquela igreja. Eu não quero que a bênção de Deus acabe na minha vida. Você quer? Então diga, eu não. Então, essa igreja tem sido abençoada. Como Paulo disse para a igreja de Coríntios, né, e aquelas outras igrejas, vocês são o meu orgulho. Se não tivesse essa igreja, eu não tinha o que orgulhar perante o Senhor. Mas eu me orgulho dessa igreja. Eu me orgulho muito dessa igreja. E eu quero continuar a me orgulhar dessa igreja. Eu quero que essa igreja, até o dia da vinda do Senhor, seja a igreja mais destemida, mais trabalhadora, mais arriscada no reino de Deus que existe na face da terra. Eu quero que a gente morra, eu quero que Jesus venha e pegue a gente no meio de um sonho de Natal. Feito doido, trabalhando feito doido. Eu quero que o Senhor pegue o irmão Bezerra lá no estacionamento, brigando com alguém que estacionou errado o carro. É isso que eu quero. Eu quero que Deus pegue aí a turma da cantina, ralando para tentar dar mais um pouquinho de conforto e encher o bucho daqueles que vieram aceitar Jesus. Eu quero que Deus
pegue essa igreja trabalhando no dia da vinda dele. Essa é a nossa missão. E por isso hoje à noite eu estou desafiando você. E eu quero falar rapidamente, em 2 minutos, algumas considerações. João 9,4 diz: a noite vem quando ninguém mais vai poder trabalhar. A noite vem quando ninguém vai mais poder trabalhar. Por isso que, gente, se você puder, você não veio colocar o seu nome aqui, mas você tem folga essa semana e Deus já cutucou agora no seu coração. Você está dizendo: puxa vida, eu devia ter ido. Então crie vergonha e vem amanhã, mesmo sem ter colocado o seu nome, você vem trabalhar. Está entendendo, né? Nesse ano que vem, nós temos muitos ministérios. Nós vamos dobrar tudo domingo de manhã. Isso significa que nós vamos dobrar as nossas oportunidades de trabalho. Agora eu queria fazer algumas considerações, porque conforme a nossa igreja vai amadurecendo e vai crescendo, algumas coisas mudam. Anos atrás, quando eu vim para essa igreja, eu nunca mais tinha pego numa ponta de martelo, parafusadeira, em parafuso, e nunca mais eu tinha feito força física. Eu tinha uma equipe na minha outra igreja que eu só dizia: pastor Paulo, fala assim, eu queria que assim fizesse isso, tal. Não, sim senhor, pode deixar. Aí no outro domingo estava tudo pronto. Entendeu? Sim, eu ralei muito alguns anos lá, mas já tinha chegado, estava assim numa boa, né? Agora já era chefe, eu quero assim, já tinha uma equipe grande, boa. Aí eu vim para Chapada, meu irmão, eu digo: para que eu vim para cá? Um dia eu estava pendurado lá numa ponta, 3 andares de altura, num ferro, parafusando, e eu digo: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu pareço um macaco aqui pendurado, o que eu vim fazer aqui? E Deus disse: trabalhar. Trabalhar, é isso que você veio fazer. Trabalhe, sem vergonha. Trabalhe, meu filho, trabalhe. E Deus tem levantado muitos e muitos trabalhadores. E hoje, graças a Deus, eu raramente pego numa furadeira. Mas se precisar, pego ainda. Mas ainda sei pegar. Mas não pego. Raramente pego na furadeira. Tem gente que pega, tira da minha mão a furadeira. Ele tem medo quando eu pego na furadeira. Numa serra. Então, veja só, algumas considerações, porque as coisas mudam com o tempo. Então, hoje eu faço muito pouco da parte de construção. Nós temos muitas pessoas muito mais bem preparadas para fazer do que eu, né? Eu faço só os planos, ajudo e a gente, né? E depois eles executam, e por isso que sai bem melhor do que aquelas coisas que eu fazia, né? Bem mais bonito. Então, preste atenção rapidamente essas considerações. O nosso alvo, o alvo de cada pessoa aqui, inclusive dos jovens e adolescentes, é você achar o talento que Deus tem te dado, achar a área que Deus quer que você trabalhe e trabalhe. A sua missão não é ficar rodando, fazendo rodízio de ministério até Jesus voltar. Não é esse. Você só roda nos ministérios até achar o ministério que é para você. Quando você achar o ministério onde você é bem sucedido, fique ali até Jesus voltar. Isso aí nós estamos mudando o conceito, tá? Jovens, presta atenção. Nós estamos mudando o conceito, porque nós estamos numa outra etapa. Já pensou se outro dia alguém chegou assim: eu já estou 3 anos nesse ministério, pastor, acho que eu vou mudar. Digo: eu também já estou 20 anos, eu acho que eu vou mudar. Eu estou pensando, eu acho que eu vou para o centro de informações. Já pensou se o Luiz Carlos e a Lia diz: não, a gente já fez 20 anos que a gente está trabalhando com fantoche, agora a gente vai passar para o ministério de zeladoria. Como é que fica o nosso fantoche? Não, a ideia dos nossos ministérios, de você experimentar A, e B e C, é para você achar aquele lugar onde você tem o seu dom. Uma vez que você acha o seu dom, alguém diz: mas como é que eu vou saber qual é o meu? Como é que você escolheu a sua carreira? Você escolheu conforme a sua capacidade, com aquilo que dava certo. Você vê as pessoas, você sabe o que você faz bem. Deus confirma isso através das pessoas, através da liderança. Então, quando você achar, aí você vai. Sabe por quê? Porque é muito melhor eu todo ano trocar de ministério, porque nos primeiros 6 meses é uma lua de mel. Entendeu? Aí depois que começa assim a ralação. Você acha que não é ralação às vezes o pastorado? O bom do pastorado é o primeiro mês que você vai para uma igreja que todo mundo vai achar você o bambambam. Faz festa, todo mundo quer. Depois de uns 10 anos, pessoal, lá vem o pastor. E adivinha, você que tem que continuar fazendo a sua tarefa do mesmo jeito.
É persistência, Deus fala sobre isso. Ele diz que a obra será executada por persistência. É pela persistência, pela perseverança que você vai ter uma grande colheita. Então eu estou desafiando aqueles irmãos, a cada pessoa aqui, que você encontre o seu ministério. Uma vez encontrado, vá até Jesus voltar. Sim, você pode mudar até de local com esse ministério, mas é esse o ministério. Deus está mostrando para você os talentos que Ele tem dado a você. Segundo, aprenda a trabalhar na rotina, sem aplausos. É muito bom a gente trabalhar que nem os artistas, onde a gente tira energia, todo mundo gosta, e o pessoal acha você o máximo. Mas é muito ruim você estar no berçário ali e ninguém te dá nem presente de dia dos professores. Eu estou dando uma dica aí para os pais, não estou? Não estou? Vocês estão entendendo? Eu estou sendo bem sutil, não estou? Graças a Deus, né? Eu não queria que ninguém entendesse que eu estava sendo muito direto, estou sendo bem sutil, né? Esses professores de escola dominical ralam pra caramba. Você acha que alguém lembrou dia 15 de outubro? Um pai, ou uma mãe, não sei. Foi, é assim. E o pessoal suando, é um fedor. Eu tenho até medo de passar às vezes naquela aula ali, de domingo de manhã, do fedor desse pessoal que trabalha. É uma caatinga ali, tanto suor ali, né? É um esforço. Mas sabe uma coisa? É o trabalho que está mudando a vida das nossas crianças. Estão colocando ele no caminho certo. E um dia todo o fruto daquelas pessoas. Olha, nessa viagem que eu fiz agora, eu tive o privilégio de conversar com 2 jovens que foram a hora. Com 5 anos eu comecei a criar no Senhor. Criar, foi meu jovem. Depois eu pastoreei junto com ele. Hoje tem uma igreja enorme, fantástica, muito influente aqui na cidade, e fiel, por causa do trabalho lá da escola dominical, quando ele tinha 5, 6 anos. Treine fidelidade, treine responsabilidade. Ontem eu estava conversando com um jovem que eu amo demais, é um cara, eu acho sensacional. Ele pegou as contas do ministério dele, sabe por quê? Porque ele falhou 5 vezes, só 5 vezes. Só 5 vezes. Sim, eu entendo. Ele tinha desculpas boas. Quer dizer, mais ou menos boas, né? Aquelas coisas. Mas sabe uma coisa? Eu descobri na minha vida que tem vezes que eu tenho que dizer não para festas. Tenho que dizer não para coisas. Por quê? Porque eu tenho uma responsabilidade. E responsável não é ligar na última hora e dizer: o diretor do meu ministério, eu não vou. Aí ele falou assim: não, eu avisei que eu não ia. Sim, você avisou em cima da hora. Você arranjou alguém para colocar no seu lugar. Você treinou alguém, você fez a tarefa. Como é que é? Responsabilidade. Você tem que ser responsável. E é isso, parte da nossa tarefa, parte do que nós queremos responsabilidade. Perseverança, responsabilidade, fidelidade. Tá? E deixa eu falar disso aqui. O primeiro culto começou a inchar. Nós temos 2 cultos que eram exatamente divididos. Aí algumas pessoas começaram a passar para o primeiro culto. Agora eu estou mexendo com você, não estou? Começaram a passar para o primeiro culto. Primeiro foram só 100, depois 200, depois 300. Sabe quantos foram semana passada? Que estão nesse culto e muitos eram do segundo culto. O pastor está pegando no meu pé. É você mesmo, estou falando com você mesmo. 700 a diferença. Quem vai fazer a tarefa do segundo culto? Quem é que vai dar o bem-vindo para os visitantes? Quem é que vai fazer essa tarefa? E aí eu vou perguntar mais uma coisa. Estou pegando? Estou pegando sim. Eu quero saber se você passou esse culto porque Deus mandou você passar. Ou você passou para esse culto porque, sabe, é porque tem um programa na TV, seu bandido. Eu tenho um programa na TV que eu gosto muito, eu chego mais cedo, eu vou para uma pizza. Eu quero saber se Jesus mandou você passar para esse culto. Se Deus não mandou você passar esse culto, volte para o seu culto. O segundo culto é o seu culto. E você sabe quem você é. Está dado o recado? Mas pastor, fale com Deus. E se Deus disser, não, é o primeiro culto, então vem para o primeiro culto, por favor, não falte. Mas se Deus já tocou no seu coração, chega assim, puxa vida, será que o pessoal está olhando? Não. Pessoal não, mas Deus está, tá? Então volte para o culto onde você está trabalhando. Isso é importante. Nós somos uma igreja, nós somos um todo, tá? Não é conveniente. Uma vez foi um pastor que ele fez 2 cultos. Ele, mas pastor, olha, eu segui a tua ideia e não deu tudo errado. O pessoal ainda quer vir só para o segundo culto.
Aí eu digo, peraí, aí eu fui na igreja dele pregar. Depois da minha pregação, agora os 2 cultos são tudo igual, todo mundo vindo 2 cultos. Porque eu digo, meu irmão, você tem que saber, entender o seguinte, faz parte do nosso trabalho, o meu culto faz parte do meu trabalho, eu tenho que vir, eu tenho que saber se Deus me mandou para o primeiro ou segundo culto. Infelizmente, Deus me mandou para os 2. Eu já estou orando se Deus vai também querer que eu vá para os 2, Senib. Ai. Muito bem, então, terminando, estamos terminando, quase terminando. Aí as pessoas dizem assim, não pastor, sabe o que é? Porque eu quero dar vez para os outros. Que sem vergonha isso, tu me falar isso aí é capaz de eu te dar um murro, né? Vou dar vez para os outros. Sim. Eu nunca vi alguém lá numa empresa, né? Numa empresa, dizer assim, não, sabe uma coisa, eu vou pedir demissão porque tem muita gente precisando de emprego aí, eu acho que eu já trabalhei 3 anos, eu vou dar a vaga aqui no banco, porque eu gosto do trabalho, mas sabe, tem pessoas que estão precisando de trabalho, eu vou pedir minha demissão para abrir uma vaga. É assim, sabe o que é isso? É hipocrisia, isso é sem vergonhice, é isso. E Deus não aceita, você não engana Deus, você acha que Deus é um abestalhado? Para você enganar a Deus? Se nem o pastor você não engana, imagine Deus. E olha, Deus vê isso. E depois, quando as coisas começam a acontecer na sua vida, depois eu não sei por que aconteceu. Eu sei por que aconteceu. Porque você esmoreceu, você virou preguiçoso, você deixou de trabalhar como você trabalhava nos últimos dias. E Deus avisa isso em Apocalipse. Volte ao que você fazia no início. Volte, porque senão Deus vai tirar a sua bênção e vai dar para outro. Então, vamos trabalhar. Talvez você esteja cansado no seu ministério. Então renove as suas forças no Senhor. O cansaço vem de quando você trabalha com mágoa, você trabalha com o pecado na sua vida, ou você trabalha pelo chefe errado. O chefe não sou eu, o chefe é Deus. Você tem que entender isso aí. Você está trabalhando para Deus, não é para mim. Então a gente começa a cansar às vezes quando nós temos a motivação errada. Então renove as suas forças no Senhor. Volte a sua esperança no Senhor. E as suas forças se renovarão como das águias. E você vai voltar a ter aquele ânimo. Alegria no Senhor, nossa força é. Alegre-se no Senhor. Volte a fazer o que você fazia. Largue essa mágoa. Tire esse pecado. Volte a servir a Deus com vida abundante. E quando Jesus chegar, Ele vai dizer, o que Ele vai dizer? Bom e fiel servo. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entre na festa. Começa o arrasta-pé.